Vamos lá, gente, mais uma videoaula, né, no CorelDRAW, e hoje nós vamos aprender a fazer alguns efeitos em texto, tá? Vocês já devem ter visto em revistas, propagandas, né, faixas, cartazes, algo parecido com o que eu vou mostrar com vocês agora, né, no exemplo dessa imagem que eu estou pegando aqui na internet, né, e vocês verem um texto curvado. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Esse recurso no CorelDRAW, ele se chama ajustar texto ao caminho. Tá certo? É exatamente esse recurso que nós vamos utilizar nessa aula, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa imagem, vamos copiar ela aqui, ó, e vamos colar dentro do CorelDRAW. Tá? Vamos reduzir o tamanho da imagem, né, para ela, de forma com que ela se enquadre aqui na nossa página, aqui tá ok, né? Pra gente fazer as devidas modificações. A única coisa que eu vou fazer aqui, na realidade, é substituir esses textos que estão aqui, tá certo? Então, primeiramente o que eu vou fazer? Vou mostrar também algumas ferramentas que a gente não tinha visto até agora, né? Selecionando essa imagem, eu vou fazer o seguinte. Aqui tem uma ferramenta que chama-se ferramenta borracha, né? Tem várias ferramentas, vocês vão procurar aqui, ó, por borracha, tá? Clica nela. Aqui vocês podem aumentar o tamanho, né, da ponta ou o formato, né? Vamos colocar aqui uns 20 pixels. Olha lá. A gente vai clicando aqui, ó, e vai arrastando, né? Desde que a imagem esteja selecionada, tá certo? E aqui é a mesma situação, tá? Então a gente pode fazer isso aqui, ó, e ir apagando o que a gente não quer, né? Então, vamos lá. Muito bem, prontinho, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Uma vez que nós apagamos todo o texto, basta a gente inserir o texto que a gente bem entender, né? Então vamos lá. Vamos clicar aqui na ferramenta texto e vamos digitar algo tipo, vamos baixar o tamanho da fonte, por exemplo, para 6 pontos aqui. Então venha conhecer o melhor vinho da cidade. Vamos ver. Venha conhecer o melhor vinho da cidade. Então textinho aqui. Vamos colocar ali em Arial Narrow para ele ficar mais magrinho. Se quiser mais magrinho ainda, a gente pode fazer assim, ó, né? Dá um efeito legalzinho no texto. Ok. Beleza. Vamos ver se ele fica melhor em negrito. Ficou. Então vamos deixar ele em negrito. Então venha conhecer o melhor vinho da cidade. Está aqui o nosso texto. E agora vai vir exatamente aquele texto, né, que vai ser curvado. Então, por exemplo, podemos escrever aqui também uns 8 pontos, né? Arial Narrow. Vamos escrever assim: Adega São Benedito. Vamos lá, Adega São Benedito, né? E vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Pronto. E agora que vai ser exatamente o efeito que eu quero, né? Eu vou escrever Adega São Benedito e ele vai ficar curvado aqui em cima. Mas como que eu vou fazer isso, né? Vamos pegar uma coisa de referência, né? Como isso aqui ele é um semicírculo, né? Vamos criar um círculo perfeito aqui, mais ou menos no mesmo diâmetro, ou um pouquinho maior, né? Vamos deixar ele bem centrado. Acertamos um pouquinho. Deixa ele centrado aqui, ó. Tá quase. Vamos trabalhando aqui até ele mais ou menos aqui, tá bom, né? Vamos só acertar a posição dele. Aqui tá ótimo. Então nós temos um círculo aqui que nós vamos usar como referência. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionar o texto que eu quero. Vou vir aqui no menu texto, ajustar texto ao caminho. Clico aqui. Quando eu fizer isso aqui, ele vai criar uma seta, como vocês podem observar, né, para a direita, e uma letrazinha A aqui. Então agora basta que a gente pegue e posicione ele aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar do jeito que eu quiser aqui, ó. Se eu jogar para fora, ele vai aumentando, tá? Como eu posso jogar ele para dentro também no texto, ó, da referência. Então vamos pegar uma inclinação aqui. Acho que aqui tá bom. Tá ótimo. Então muito bem. Dessa vez nós pegamos, né? E o texto já está encaminhado certinho, já está do jeito que eu quero, né? Basta agora apagar a linha de referência. Só que se eu pegar e selecionar e dar um delete aqui, ó, olha o que acontece, né? Ele apaga o texto junto. Então vamos lá, Ctrl Z para voltar. E o que a gente vai ter que fazer agora, né? Eu vou ter que selecionar o texto, né? Junto com o conjunto aqui. E vou ter que vir naquela ferramenta converter linha em curva, né? Vamos reduzir um pouquinho o zoom aqui para visualizar melhor, né? Então vocês vão vir aqui, ó, botão direito do mouse, converter em curvas ou Ctrl Q. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui, né? Eu vou pegar, selecionar novamente e vou colocar aqui, ó. Opa. Separar curva, né? Quando eu der separar curva, isso aqui toda vez que acontece no Corel, eu não sei se isso aqui é um bugzinho, algum probleminha que ele tem, né? Ele faz isso aqui quando eu mando separar curva, tá? Mas se você der um Ctrl Z,
ele volta e ele já está separado da curva, tá? Então agora eu posso tirar fora o círculo, dar um delete e o nosso texto já ficou no local, tá certo? Bom, então vocês viram aí que é bem simplesinho, né? O método da gente fazer esse tipo de trabalho, tá ok? Bom, ficou mais ou menos aquilo que eu estava esperando. Agora, eu posso, não precisa ser círculo, tá pessoal? Qualquer tipo de forma eu posso fazer com que o texto acompanhe, tá? Então, por exemplo, vamos pegar, deletar toda essa imagem, todo o trabalho que nós tivemos, vamos deletar e vamos fazer outra coisa, por exemplo, né? Vamos supor que eu queira um texto mais ou menos assim, ó. Vamos pegar mais ou menos isso, né? E podemos escrever assim. Vou colocar 8 pontos, Arial Narro também, pode ser? Ou qualquer outro tipo de fonte que você bem entender, tá? Então podemos escrever, por exemplo, venha... Eita! Vou baixar aqui para 8 pontos. Venha conhecer o melhor vinho. Pronto, não vou colocar a cidade, vai ficar muito longo, tá? E agora eu vou vir aqui em texto novamente, ajustar texto ao caminho, e aonde? Aqui. Agora vocês procurem a melhor posição para vocês colocarem. Olha só como é que ele ficou, né? Então, mesma situação. Vamos pegar, seleciona aqui no texto, né? Converte em curvas, tá? E separa a curva, tá? Ficou pretinho? Ctrl Z, voltou, puxa a linha para trás, deleta, tá? Novamente ele ficou aqui. Tá certo? Então, olha só, tem N recursos para a gente poder trabalhar com essa ferramenta, tá, pessoal? Então, bom trabalho aí e até mais.